Olá! Com a morte do meu pai, a minha mãe teve que assumir todas as responsabilidades do lar. Ela passou a ser a mulher que ela era, guerreira, né? E o homem da casa. E ela procurou suprir a falta do meu pai em nossa educação. E nessa educação que minha mãe passava para nós, ela sempre ensinava a gente não discriminar a ninguém. Em uma sociedade daquela época, em que os pobres de direita discriminavam outros pobres, as pessoas se achavam empresárias só porque tinham uma loja. Então, a minha mãe, ela ia na contramão de tudo isso aí. Lógico que tinha muita gente que não gostava, mas como ela mesma dizia, ela não estava nem aí e nem vinha chegando. A gente morava ali ao pé da banca, no bairro Santo Antônio, banca que foi demolida com as obras da Travessia Urbana de Juazeiro em 2025. E essa banca separava o bairro Santo Antônio da Rua do Cabaré, da Rua do Brega, da Zona Alfa. E minha mãe, para aqueles hipócritas, sempre dizia assim: vocês querem ser melhores do que todos, mas não se esqueçam que aqui no bairro Santo Antônio é apenas uma banca que nos separa da Rua do Cabaré. E minha mãe, ela passou a cuidar de muitas prostitutas, meninas que saíam lá do Piauí, do Ceará, desvalidas, abandonadas pelas famílias, às vezes adoeciam. E minha mãe, como era uma boa herborista, minha mãe sabia fazer remédio para tudo. Minha mãe tratava delas, colocava novamente com a saúde em dia, e por isso elas gostavam de minha mãe, certo? Eu lembro que tinha um homossexual lá do Brega, do Cabaré, que funcionava lá na rua Oscar Ribeiro. O nome dele era Davi, ele era um sujeito loiro. E uma vez ele adoeceu e minha mãe foi quem cuidou dele, pois na ótica da família dele, na ótica da hipocrisia, aquele rapaz teria que morrer abandonado só porque era homossexual. Minha mãe pegou, ajeitou uma cama, ajeitou um quartinho para ele e deu remédio e depois o liberou. Então, é com muito orgulho que eu cito essa mãe que eu tive. Ao contrário de muitas preconceituosas que, nos seus preconceitos, perderam os seus filhos. Uma vez uma menina chegou lá em casa de noite pedindo socorro, pois ela foi na casa da parenta dela que morava na mesma rua, de uma família conhecida nossa, e foi pedir lá uma dormida, pedir abrigo. A família, alegando que a moça não era mais virgem, que já era uma perdida, não aceitou a dar o abrigo, para pelo menos ela dormir ali. E ela ficou ali no meio da rua, bateu lá em casa, que a gente morava na esquina. A nossa casa era pobre, mas a gente acolhia todo mundo. A gente era pobre, mas não passava fome. Aí minha mãe pegou a sacola dela e colocou ela dentro de casa. No outro dia veio a família.
com a cara de bando de vagabundos, inquiri minha mãe porque minha mãe tinha dado abrigo àquela pessoa. Aí minha mãe falou assim: vocês deviam tomar vergonha na cara, pois ela sendo parente de vocês, vocês abandonaram a menina aí, porque vocês acham que ela ia passar a perdição dela para a filha de vocês? Que naquela época era assim, moça não andava com mulher perdida. Isso foi no começo dos anos 70, acho que isso foi em 71, 72, se bem eu me lembro. E aí minha mãe falou assim, ainda mais, vocês queriam que eu fizesse o quê? Deixasse essa menina na rua, eu sabendo que era parente de vocês? Aí eles se acalmaram, né? Mas ainda ficaram com a cara retorcida para minha mãe um bocado de tempo. Mas era desse jeito assim, sabe? A humanidade, ela... Há muito tempo que ela perdeu a empatia, ela perdeu o respeito, ela perdeu o amor, ela perdeu a essência. Há muito tempo que a humanidade se perdeu. E eu vejo isso já há um longo tempo. É por isso que eu não me zango muito quando alguém me critica, quando alguém fala alguma coisa de errado contra mim, certo? Pois a gente sabe que a humanidade é assim. E de lá para cá eu só vi a mesma crescer como rabo de cavalo e descer a ladeira. Eu sou Dom Benedetto, peço que curta o vídeo, se inscreva no meu canal, valeu!